Olá, sejam bem-vindos à playlist Encontros da Longevidade aqui do canal Rose Ferreira Ribeiro. Eu sou Rose Ferreira, sou advogada, sou especialista na defesa do direito e dos interesses de pessoas idosas e também sou coordenadora do projeto Encontros da Longevidade, um projeto que acontece no presencial na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, na Universidade Veiga de Almeida, parceria da RD Longevidade, em uma iniciativa de valorização dos direitos das pessoas idosas. Aqui nesse canal, aqui nessa playlist, a partir de agora, você terá acesso a um conteúdo que compartilha um pouquinho do que a gente experimenta no presencial. O que a gente vivencia no presencial estará, a partir de agora, gravado aqui no digital, aqui no canal Rose Ferreira Ribeiro. A nossa primeira convidada é a doutora Rafaela Alcar, uma dentista especializada no atendimento de pessoas idosas. Vamos conhecer um pouquinho mais do currículo da nossa convidada? Então vamos ao resumo do currículo da nossa primeira convidada. Doutora Rafaela Alcar é dentista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em prótese pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 18 anos de experiência na área de prótese e prótese sobre implante, possui certificação em óxido nitroso, excelente para auxiliar pacientes que possuem medo de dentista, e já realizou mais de 1.000 próteses sobre implante e mais de 800 atendimentos para casos de lente de contatos, também conhecida como facetas de porcelana. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do Encontros da Longevidade. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Rafaela Alcar. Vocês conheceram o currículo extenso e de sucesso da Rafaela Alcar e agora vamos ter um bate-papo com essa excelente profissional que tem uma vivência ímpar com atendimento direcionado às pessoas longevas. Então, Rafa, primeira coisa, né? O Encontro da Longevidade ele é um projeto que acontece no presencial e que agora também está disponível aqui no digital. Eu gostaria de te agradecer pela visita que você fez ao nosso projeto. A sua palestra, a sua roda de conversa, ela foi muito esclarecedora. O nosso público gostou muito dessa oportunidade de esclarecer dúvidas, que eu acho que são dúvidas que fazem parte da rotina de muitas famílias quando o assunto é saúde bucal. Pois, primeiramente queria agradecer, eu que quero agradecer, porque foi um encontro maravilhoso, é um prazer, uma honra para mim falar para essas pessoas. Eu vejo a necessidade que esse público tem de esclarecer o quanto a saúde bucal, o quanto a odontologia influencia muito mais esse público do que os outros, sabe? Quando eles já chegam numa faixa etária onde algumas questões de saúde elas precisam receber muita atenção. E por isso tem tantas dúvidas, assim, por isso a conversa fluiu e eles tinham tantas questões e a gente conseguiu conversar bastante. Eu separei aqui, Rafa, para a gente nortear o nosso bate-papo, algumas questões que foram compartilhadas no nosso encontro presencial e que eu estou trazendo aqui para o nosso encontro digital. Vamos lá. Rafa, o que você considera mais importante quando o tema saúde bucal direcionado ao público sênior? Para esse público não é mais só a questão estética, é uma questão de saúde, que vai afetar a saúde em geral. Não é só mais uma questão da autoestima, porque quando você trata dos seus dentes, você faz uma reabilitação oral, você precisa... Eu sempre costumo falar para o paciente que tem também a questão funcional. O público vai mastigar melhor, as pessoas vão ter mais saúde, porque o público 60, 70, 80 mais que usa um tipo de prótese que não está bem adaptada, acaba fazendo uma certa restrição alimentar, comendo alimentos muitas vezes inteiros, ele para pensar no que ele vai comer, no que
o que ele pode, o que ele não pode, ele fica inseguro dentro do ciclo social que ele vive, ele fica inseguro com aqueles dentes e ele começa a viver muito resignado, achando que por conta da idade, que é assim mesmo, que ele precisa não poder comer aquilo, não fazer aquilo. E o que eu costumo dizer é que dentro de um tratamento adequado, ele pode sim ter qualidade de vida, ele pode sim ter um tratamento eficiente, próteses bem ajustadas e bem adaptadas, que ele consiga de fato mastigar os alimentos, para que isso gere uma boa digestão e ele consiga ter uma vida social, uma saúde plena, sabe? Muito bacana a sua exposição, Rafa, porque dente é muito mais do que um sorriso bonito, né? A estética, é claro que é muito importante, mas quando a gente fala de dentes saudáveis, de uma boca funcional, a gente está falando de qualidade de vida também, né? Uma outra questão que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente é o seguinte: a gente sabe que cada faixa etária, cada etapa da vida tem os seus desafios que são próprios daquela fase, daquele grupo etário. E quando a gente fala desse público longevo, você que já tem uma vasta experiência no atendimento de pessoas com mais de 60 anos, quais são as principais queixas, os principais desafios que levam as pessoas longevas até o seu consultório? Infelizmente, essas pessoas vêm de um outro tipo de odontologia, né? Era uma odontologia extremamente curativa, onde você ia ao dentista e muito novo, muito jovem, com 30 anos, com 40 anos, com 20 anos, eles tinham os dentes extraídos, não tinham outros tipos de tratamento e começavam a usar próteses removíveis. Como meu pai é dentista, eu tenho muito histórico desse tipo de odontologia. A gente não tinha os tratamentos com implantodontia, não tinha implantes. Então a gente tentava o tempo todo salvar aqueles dentes, as próteses eram usadas somente, só tinha essa solução, com próteses removíveis que prejudicavam cada vez mais os dentes que serviam de apoio, e esses dentes que serviam de apoio começavam a sofrer um efeito dominó, eles iam depois tendo mobilidade, perda óssea, e aí todos os pacientes mais idosos que passaram por tratamentos odontológicos, a gente já encontra eles numa situação muito ruim, de uma outra odontologia que não é a que a gente consegue oferecer hoje, muito melhor. Então, eles sofrem com instabilidade de próteses, com próteses que soltam, que geram insegurança, porque ele não sabe em qual momento ela vai soltar. Com próteses que machucam, muitas vezes eles comem machucando, tem muitos pacientes, isso é muito triste, eles tiram a prótese removível para comer, com os dentes que eles têm. Tem pacientes que mastigam sem prótese nenhuma, sem dente nenhum, e eles conseguem desenvolver, vai se adaptando para... Aí mastigam alimentos inteiros, é um sofrimento silencioso que a pessoa passa, que às vezes nem a família sabe como eles convivem com isso. E são pessoas muito resignadas, que acham sempre que é assim, que o dentista falou que é assim mesmo. E o que eu passo para eles é que não é para ser assim, não precisa ser dessa forma. Eles podem mastigar muito bem, com próteses e implantes suportados, próteses sobre implantes, resolve completamente essa questão. Mas eles passam por isso, assim, é difícil porque eles vêm de um outro aspecto da odontologia. Muitos e muitos anos foi assim, sabe? Entendi, Rafa. E a sua explicação já entra um pouquinho na minha próxima pergunta, na questão que eu tinha para compartilhar e na sequência com você. Rafa, quando eu falo de uma pessoa que ela tem perdas significativas em quantidade de dentes, quais são as opções de tratamento que eu tenho para esse indivíduo? Então, quando os pacientes vão buscar um tratamento de uma reabilitação, a gente pede os exames e começa a verificar quais são as dificuldades do caso. E
Com certeza, muitos pacientes ouvem, porque você tem perda óssea, porque você tem isso. Muitos acham que por eles terem 70, 80, 90 anos, eles não podem fazer implantes, e isso não é verdade. A gente precisa avaliar as questões ósseas ali. Já existe sim algum grau de perda óssea por conta da idade, por conta da situação que ele tem ali. Normalmente, o mais comum é existir assim. Existe sim alguma limitação, alguma dificuldade, algum desafio para a gente tratar, mas hoje em dia a gente já chega num lugar que a gente consegue sempre tratar. Os ossos aqui, eles sempre são bem disponibilizados, porque aqui no mento tem um osso bem compacto, onde a gente consegue fazer implantes com muita qualidade. No superior existem maiores dificuldades, porque tem seios maxilares, que são cavidades para dar leveza no crânio, onde a gente não pode intervir nessa região, então a gente tem sempre que estar avaliando qual a disponibilidade óssea. A gente vai avaliar sempre com radiografias, tomografias, vai pedir todos os exames. Quando a gente examina o paciente, ele vai operar, fazer uma cirurgia de implante. Algumas vezes a gente precisa de um risco cirúrgico, de uma autorização médica para que o paciente opere, mas em geral, na maioria dos casos, assim, é muito difícil ter um paciente que a gente não consiga solucionar com implantes. Então, hoje em dia, já existem soluções com implantes para todos os casos. O paciente ele não precisa mais conviver com próteses removíveis, com esse sofrimento, dificuldade de alimentação, com essa limitação de isso eu posso comer, aquele lugar eu não vou porque eu vou ter que falar, eu não vou dar uma palestra. Essas limitações elas não precisam mais existir. A gente consegue resolver com implantodontia. A maioria, 99,9% dos casos, sabe? Rafa, que notícia boa que você traz pra gente, né? É muito bom para nós, público leigo, público que não vive a odontologia no seu dia a dia, saber que a odontologia tem avançado nesse aspecto de entregar novas soluções, principalmente para esse público, né? Que vem de um período onde a gente não tinha essa possibilidade de preservar o dente, de salvar um dente, que a extração muitas vezes era tida como a primeira opção de tratamento, né? E hoje em dia a gente sabe, claro, que você sacrificar, né, um dente, extrair um dente, não é um tratamento, né? É quase uma mutilação que era feita e que era aceita há pouquíssimas décadas atrás. Ô, Rafa, nessa linha ainda de debate, eu gostaria de te perguntar o seguinte: o acesso ao tratamento de implantes, ele se tornou mais democrático, mais acessível ao público de diferentes classes sociais? Você sabe, eu já compartilhei essa questão com algumas pessoas. Meu primeiro trabalho foi como assistente de dentista. E eu lembro que há 17, 18 anos atrás, infelizmente não era tão viável para todos os públicos, porque demandava uma cirurgia no hospital, porque precisava muitas vezes de realizar um enxerto que era feito, né? Não era feito no ambiente do consultório, era numa clínica, num hospital, com UTI e tudo mais. Essa realidade, ela tem mudado? Como que está esse aspecto financeiro do acesso ao tratamento através da implantodologia, é assim? Implantodontia. Implantodontia. Fala pra gente. Toda tecnologia, quando ela surge, ela tem um valor muito alto e às vezes ela é até inacessível para a maioria do público. Hoje em dia, como já evoluíram muitos os caminhos, e quando você relata, é muito bom você relatar onde as cirurgias eram todas feitas em hospital, e isso onera muito, porque solicita um anestesista, uma internação, outros profissionais que hoje em dia não necessariamente você precisa ter em consultório dentário. Consultório odontológico você consegue sim realizar a cirurgia de implante, não precisa mais ser em um ambiente hospitalar, salvo muitas exceções, assim, hoje em dia quase 100% dos casos a gente consegue fazer em consultório. Eu faço cirurgias onde o paciente extrai os dentes que já estão comprometidos, extremamente comprometidos, a gente extrai os dentes, coloca os implantes. O anestesista, se a gente quiser fazer isso com sedação venosa, pode vir um médico anestesista, faz a sedação em consultório.
Ou não, se a pessoa conseguir encarar o procedimento sem o anestesista, também pode ser feito sem esse médico acompanhando. E depois a colocação das próteses, tudo passa a ser um procedimento odontológico mesmo, esse acompanhamento todo. E isso onera um pouco menos os próprios custos envolvidos com a implantodontia de 20 anos atrás, quanto que são agora também, tem um acesso muito maior. Ainda não chega a ser um tratamento onde a grande massa da população tem acesso, e o que eu costumo dizer para as pessoas é que sim, ainda é um investimento alto, mas que ela precisa fazer da forma correta, porque enquanto ela vai buscando valores menores, ela não está tendo o tratamento correto, porque o valor de custo ele é muito alto. Então, quando o paciente vai buscando esses tratamentos baratos, vamos dizer assim, ele não está recebendo muito, provavelmente, o tratamento adequado. É melhor o que a gente faz para viabilizar o acesso das pessoas é permitir melhores formas de pagamento. E isso tem sido uma solução que tem permitido o acesso de muito mais pessoas, sabe? Muito bacana a sua explicação. Apesar de ainda ser um investimento considerável, é um investimento definitivo, né? É quando você gasta bem, mas gasta uma única vez, sabendo que você vai ter acesso ali a uma maior qualidade de vida, a uma estética que vai atender as expectativas daquele paciente, e também a uma outra experiência, né? Você, no encontro presencial, até falou da força da mastigação, que é, inclusive, muito maior, muito mais potente do que a força da mastigação das pessoas que possuem os dentes naturais. Ô, Rafa, agora indo para um novo momento aqui desse nosso bate-papo, eu separei aqui algumas perguntas que eu recebi de pessoas que não puderam estar no nosso encontro presencial. Algumas dúvidas que eu acredito que estão na cabeça dessa pessoa que enviou a pergunta, mas também na cabeça, na realidade de muitas pessoas que vão ter acesso a esse material aqui no canal. Uma senhora, ela me perguntou o seguinte: a minha mãe tem dificuldade para adaptar-se à prótese total. Isso é comum? O que podemos fazer? Isso é muito comum. É muito difícil conviver com uma dentadura. Eu estava lá naquela apresentação falando sobre as vantagens. A grande vantagem da dentadura sobre a prótese sobre implante é o custo, que é menor, e a higiene, porque você higieniza lá na mão, né? Você pode remover. Mas as dificuldades são muito grandes e são quase unânimes. Por conta de existir uma outra odontologia antiga, por conta de faltar profissionais que saibam de fato executar esse tipo de prótese, os pacientes sofrem com falta de retenção da dentadura, com instabilidade, elas movimentam, por conta muitas vezes do paciente ter colocado essa dentadura muito jovem. Eu tenho pacientes que infelizmente têm dentadura incrivelmente desde 15 anos, desde 20 anos, desde 30 anos, dessa outra odontologia que eles sofrem, porque você conviver 20, 30 anos com uma dentadura, você vai gerando um trauma no seu osso que acelera tanto essa perda óssea, que aí o osso vai sendo totalmente comprometido, e aí fica muito mais difícil a adaptação de uma nova dentadura. Ela tem estabilidade para comer, ainda mais se forem dentaduras em cima e embaixo. É muito, muito comum o paciente conseguir se adaptar à dentadura em cima, embaixo ele não conseguir de forma nenhuma, ao ponto do que eu falei antes. Ele tira a dentadura para comer, a de baixo, porque ela machuca muito, ela traumatiza várias regiões, assim. É bem difícil a gente conseguir a adaptação na dentadura inferior. Então, o mais comum é a gente colocar pelo menos implantes aqui e fazer uma prótese do tipo protocolo Brennemark, que ela é parafusada nos implantes embaixo. Se o paciente puder conseguir fazer implante em cima, também fica perfeito, mas é muito comum também a gente ter dentadura em cima e protocolo embaixo, protocolo sobre implante embaixo, que também
é uma reabilitação que funciona muito bem, muito comum quando o paciente já é dêntulo total. Entendi, Rafa. Então, a melhor opção é procurar um bom profissional e avaliar a possibilidade de realização de uma cirurgia para a realização desses implantes e o alcance de uma maior qualidade de vida, né? Rafa, aqui uma segunda e última pergunta. Ela diz o seguinte: eu uso prótese total. Meu sonho é realizar um implante dentário. Tenho 79 anos e sou diabética. Acha que o implante é uma opção para mim? Sempre. Eu acho sempre que é uma opção. Os pacientes acham que 79 é uma idade já avançada. Para implante, não é. Existem alguns. Nessa faixa etária, existem alguns comprometimentos de saúde de diabetes. Se ela estiver controlada, não é problema nenhum. A hipertensão, se ela estiver controlada, não é problema nenhum. A osteoporose, a gente tem que verificar qual medicação a pessoa toma, porque essa questão da osteoporose vira também um mito, mas todas as questões de saúde, elas são avaliadas antes da cirurgia, e a maioria dos casos a gente consegue sim ter um resultado favorável. A gente conversa com os médicos, isso não é fator limitante para a realização dos implantes. Isso é bom deixar muito claro, porque as pessoas, imaginando que não consigam, elas já nem buscam mais, já nem procuram mais. Porque eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho osso, eu tenho muita idade, eu tenho diabetes. Diabetes é super simples. Se tiver controlado, as taxas regularizadas, se não tiver, a gente vai tentar controlar. Estando tudo controlado, não é nenhuma limitação para a cirurgia. Informação muito valiosa, né, Rafa? Então, o ideal é que qualquer público, independente da condição de saúde, busque um bom profissional para receber uma orientação adequada. E essas pessoas que estão no Rio de Janeiro, elas podem contar com seu atendimento presencial, né, Rafa? Agora, já caminhando para o final do nosso encontro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem vai ter acesso a esse material, e também que deixasse um convite ao público aqui do estado do Rio de Janeiro. Nem falo cidade do Rio de Janeiro não, viu? Que um bom profissional compensa você andar um pouquinho mais, se deslocar para ter acesso a um profissional que realmente vai entregar o que você deseja receber quando o assunto é tratamento odontológico. Então, deixa o seu último recado para a gente e faz também um convite para todo mundo do estado do Rio de Janeiro conhecer o seu novo consultório. Novo consultório, inclusive eu estou aqui no consultório. Ele é um consultório que foi montado muito recentemente. Durante toda a minha vida, essa jornada de 18 anos, eu trabalhei em diversos locais que foram uma escola para eu aprender tudo que eu sei hoje. E finalmente eu tenho a minha casa própria para conseguir oferecer esse trabalho para as pessoas. Eu estou no Fórum de Ipanema, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, né? Todos estão convidados a conhecer. A gente tem divulgado bastante, feito alguns eventos aqui que consigam permitir até para as pessoas conhecerem, trazerem suas famílias. Perfeito, Rafa. Então eu só tenho a agradecer, dizer que eu espero você em um próximo encontro do projeto Encontros da Longevidade, que acontecem semanalmente na unidade UVA do bairro de Botafogo. Dizer que esse assunto ele é um assunto que eu considero de extrema importância para o público de todas as idades. A gente fala muito em saúde física, muito em saúde mental, mas eu acredito que é impossível você manter a sua saúde física e a sua saúde mental quando a saúde bucal não acompanha, né? A gente não tem como negar que a saúde dos dentes ela está ligada à nossa autoestima. Você se transforma a partir do momento que ela tem ali um sorriso bonito, uma boca funcional, um trabalho que vai entregar para ela qualidade de vida, autoestima, autonomia para poder viver de forma plena. Muito obrigada pela sua participação. E em breve eu vou até você conhecer esse escritório novo. Estendo o convite a todos os nossos ouvintes para que possam conhecer a doutora Rafaela Alcar. E Rafa, compartilha com a gente aquele seu bordão da época do networking.
Se sorriso incomodar, doutora Rafaela Alcar.